Livro, Maternidade Cristã. As companhias. Os meninos, dos 10 aos 14 anos, começam a sentir desamor à família, como já dissemos, e um forte atrativo para travar amizades com companheiros. O mesmo acontece com as meninas. Toda mãe de família já esteve e sempre estará sujeita a esta dura prova na educação dos filhos. Por outro lado, parece impossível impedir que os filhos contraiam amizades e por outro é de todo necessário atalhar aos danos que daí se podem originar. Que fazer? Em teoria é muito fácil dizer, fugir das más companhias e vice-versa, frequentar as boas. Mas, na prática, apresentam-se sérias dificuldades. Mas, apesar de tudo, é preciso não desanimar. Geralmente são muitos os que naufragaram na vida por causa das más companhias, mas há também um pequeno número que conseguiu salvar-se. Existem moços que vivem tão retirados em sua família que quase não têm relações com ninguém. Temperamentos retraídos que não procuram amizades nem são procurados. Com este modo de proceder poupam tempo, dinheiro e desgostos, e levam em geral uma vida tranquila e pacífica. Mas, estes indivíduos são poucos. Acertam quanto à economia de dinheiro e de tempo com este proceder, mas essa vida tranquila poderia ser motivo de perda de um bem maior. Há outros que têm poucas amizades, mas boas. Nos dias de descanso encontram-se depois de cumpridos os deveres religiosos, vão a passeio, organizam excursões ou levam horas em agradáveis passatempos. Nunca encontrareis esses amigos nos bailes e diversões noturnas, nos teatros, nos cafés. Essas proveitosas amizades costumam ser antigas e remontam geralmente aos dias da infância. Juntaram-se 2 ou 3 amigos e essa foi a sua felicidade. Onde se encontraram? Em qualquer lugar, na escola, na fábrica, etc. Entre vizinhos e entre os que vivem juntos, as circunstâncias da vida apresentam-lhes ocasião de se encontrar. E eis então 2 amigos que não se podem separar. Um não pode viver sem o outro. Podem os pais gritar e castigar. A amizade perdura, resiste, a ponto de lhe ser a desesperação e não sabem que meios empregar nem a que santo encomendar-se. Entretanto, os filhos perdem a vontade de estudar, tornam-se desobedientes, fogem do trabalho e provocam repetidas queixas dos chefes de oficina ou dos patrões. Diz a Escritura Sagrada que quem encontrou um amigo encontrou um grande tesouro. Mas os tesouros não se encontram tão facilmente. Os bons amigos são como os cogumelos, de 100, um só se encontra que serve para alguma coisa. Uma ocasião muito perigosa para as amizades é a promiscuidade dos sexos na escola. Os maus instintos não demoram em se manifestar. Os maus exemplos, as más conversas, as leituras, as estampas pornográficas, a moda, o cinema, as praias e outros divertimentos que já não são como os de antes, fazem nascer em seus corações a malícia e o desejo de aventuras. E vede como os instintos antecipam-se à natureza, e como reciprocamente entre meninos e meninas andam os bilhetinhos e as cartas de que os pais nem sequer suspeitam, mas que já os encontrou mais de uma vez quem escreve estas linhas. A mãe poderá dizer se este proceder é bom sintoma e se algo se pode esperar de proveitoso no terreno educativo e moral. Daí provém as travessuras, as lágrimas, as repreensões. Às vezes costuma-se desculpar este modo de agir dizendo, são criancices, travessuras, nada mais. Entretanto, deve-se reconhecer que de 100 que se perdem, 99 devem confessar que se perderam por causa de uma má companhia, mas vejamos agora os remédios. E antes de tudo, existem remédios? Ou trata-se de um mal incurável? Pode-se nadar sem se afogar, e passar pelas chamas sem se queimar, assim também pode-se passar pelo meio da corrupção do mundo sem se contaminar? Pobres de nós, se não fosse assim. Há muitos moços e donzelas que para fugir dos perigos do mundo fecham-se num convento. Mas estas são almas privilegiadas que se sentem chamadas por Deus por aquela graça que chamamos de vocação religiosa. Os pais que podem fazê-lo, ponham seus filhos em um bom colégio. Mas, todos, quase a maior parte não têm os meios para fazê-la e então, que se há de fazer? Antes de tudo ponham-se de acordo e com seu bom exemplo, base de toda boa educação, com seus bons conselhos, fazendo-os compreender os perigos das más companhias, intensifiquem a vigilância e até peçam a alguma pessoa de confiança que os ajude a vigiá-los e lhes comunique as suas impressões. Mas se a amizade perigosa continua, então é preciso cortar radicalmente e proibi-la mesmo a todo custo. Mas, isto exige energia, e a mãe se antes não soube impor-se, perante os filhos, quando era ainda tempo, poderá fazê-la agora, ainda que com mais trabalho, e não sem grandes dissabores. Mas estas amizades tão íntimas e ao mesmo tempo tão perigosas, é necessário preveni-las, e para isso em casa devem-se fazer sérias advertências, sem descer a crítica sobre pessoas, sobre seus hábitos e costumes. Certos pontos não convém sejam tratados diante dos filhos porque ficariam mal impressionados.
Numa palavra, a família deve ser a primeira escola, pois nela é que se desenvolvem tanto os vícios como as virtudes. Ninguém ignora que é este o dever de todo cristão, a começar dos 7 anos. Ordinariamente, o tempo útil para a comunhão pascal é o que vai do domingo de Ramos até a festa da Santíssima Trindade, no Brasil desde a Septuagésima até a festa de São Pedro e São Paulo. Confirmar se este tempo ainda é o mesmo, mas numa família há grande diversidade nas pessoas que a constituem. São crianças, moços, doentes, criados, etc. Pode acontecer que algumas delas não cumpram o preceito porque não podem ir à igreja, por doença, ou porque ainda não atingiram a idade da discrição ou ainda porque não querem cumprir com o dever. A quem compete avisar, instruir, remover os obstáculos, exigir que se cumpra a lei da igreja. Certamente a mãe de família. Não deve ela ficar sossegada enquanto todos os membros da família não cumprirem esta obrigação do bom cristão. Dizia uma mãe de família: ainda que eu tivesse recebido 10 vezes a Sagrada Comunhão, parecer-me-ia não ter cumprido com o preceito da Páscoa se alguém de minha família tivesse deixado de o fazer. Ah! Que consolo para uma mãe poder dizer: Jesus veio ao coração de todos os membros desta casa. Tratando-se das crianças, a coisa é fácil. Elas cumprem o preceito. A mãe tem pouco o que fazer para consegui-lo. O mais difícil é quando se trata dos moços dos 16 anos em diante e até mesmo antes. É preciso que a mãe não desanime, e saiba tratá-los com carinho e muita paciência, pois nesta idade o moço encontra maiores dificuldades: o respeito humano, o mau exemplo dos companheiros, o medo de que caçoem dele, a ignorância, o temor de parecer ainda submisso à autoridade materna. Mas, digamo-lo sem rebuços, o maior inconveniente é o vício. Nessa idade precisamente o moço envereda pelo caminho do pecado, perde a flor mais bela de seu coração e começa a cobrir-se de lama. Podeis deduzi-lo do desamor que ele começa a ter pela família, pelo afã em sair de noite, pela sua altivez e por outros 1000 indícios. Se se trata de uma menina, percebereis mais facilmente a mudança operada. Mostra-se ambiciosa, nervosa, impertinente, arrogante, exagerada, descuidada em frequentar a igreja e os sacramentos. Vai operando-se na sua mente uma penosa transformação, uma verdadeira crise, da qual pode depender até mesmo o rumo de toda a sua vida. Elas teriam necessidade da confissão semanal e da comunhão frequente, e não querem nem mesmo cumprir com o preceito pascal. Na verdade, cumprir o preceito quer dizer confessar-se, e confessar-se quer dizer tomar nova direção e trilhar novos caminhos. Arrepender-se. Mas eles não têm vontade de se regenerar e querem precisamente o contrário. Agora compreende-se porque quando a mãe lhes diz que devem comungar pela Páscoa enfadam-se e se zangam. Por isso use a mãe de muita prudência. Pense no tempo de sua juventude, saiba pôr-se no lugar dos filhos. Não os maltrate nem repreenda com palavras severas, nem o faça num momento inoportuno. Suas palavras produzirão o efeito contrário. Sirva-se da oração, aguarde o momento propício e fale com amabilidade. Não é em vão que o matrimônio é sacramento. Na graça que por ele se comunica está também incluída uma eficácia especial para as palavras que nesta ocasião seus lábios pronunciam. Ditosa, se pode mostrar o exemplo do pai e dos irmãos bem como dos amigos e companheiros, se todos eles tivessem cumprido esse dever. Fale-lhes da felicidade que traz consigo o cumprimento do dever pascal, do gozo que experimentarão no dia em que possam dizer: nunca deixei de cumprir com a Páscoa nem, sequer na idade mais difícil. Pode até acontecer que essa generosa resolução de cumprir o preceito pascal lhes facilite uma colocação e lhes garanta um futuro melhor. Pode a mãe servir-se, para conseguir o seu propósito, do ascendente que sobre o filho tenha algum parente ou amigo, etc. Há mães privilegiadas que gozam de toda a confiança dos filhos. Para elas, eles não têm segredos, e comunicam-lhes tudo o que diriam ao confessor. Estas mães felizes não encontram absolutamente dificuldades em obter de seus filhos que comunguem pelo tempo pascal. Mas, e quando é precisamente o chefe da família que não se quer decidir a cumprir o seu dever? É sumamente deplorável, ainda que não seja para se desesperar. Se o marido é pessoa inteligente, não deixará de se inteirar dessa mudança, e não experimentará repugnância em cumprir o seu dever. Se se tratasse de um marido envelhecido em preconceitos contra a religião, e pouco disposto a se deixar influir por este novo ambiente, nesse caso deve a mãe de família usar do meio onipotente que Deus pôs em nossas mãos, a oração. Reze e faça rezar. Um pai converteu-se porque, aproximando-se do quarto onde sua esposa e seu filhinho rezavam, ouviu que ela dizia: reza, meu filho, reza uma Ave Maria para que o papai faça a comunhão pascal. Outro converteu-se porque uma menina angélica, ao voltar do colégio onde havia comungado atirando-se ao pescoço do pai, disse: ora, papai, como estou contente por ter a Jesus comigo. Fazei que as crianças inocentes rezem por essa intenção.
Mostrai o exemplo de algum amigo do marido que já cumpriu o dever pascal. Com relação aos velhos e aos doentes, não deve a mãe consentir que fique, senão que a pessoa se pôs em graça de Deus. Que alegria reina em uma família quando todos os seus componentes cumpriram o dever pascal. Assim compreende-se porque se chama essa Páscoa, Páscoa de ressurreição. Naquela casa todos ressuscitaram para uma vida nova. Há na sociedade de farmacêutico, o advogado, o juiz, o professor, como também o alfaiate, o sapateiro, o padeiro, o comerciante, etc. Ninguém é suficiente a si mesmo em todas as necessidades, certo, penosos e perigosos. Contudo, sempre há candidatos para estes estados humildes, bem como os há para advogados, juízes e isso. Porque a providência, ao estabelecer diversos gêneros de vida, dispõe por sua vez nos diversos indivíduos diversidade de tendências e aptidões. Todos somos iguais e todos somos desiguais. Iguais quanto à natureza, já que todos somos criaturas de Deus, compostos de alma e corpo, colocados em um estágio de prova para conquistarmos a vida eterna. Mas, desiguais na estatura, na fisionomia, na saúde, no caráter, na força, na capacidade, e assim por diante. Pois bem, por muito grande que seja a diversidade de empregos que requer a complexidade da vida, sempre se encontrarão homens aptos que voluntariamente os desempenham. O apóstolo São Paulo diz: quem não trabalha não tem o direito de comer. No mundo não deveria existir nenhum ocioso. Assim como todos precisam comer, assim todos têm a obrigação de trabalhar. Daqui segue-se que também o rico deve procurar uma ocupação, um trabalho honesto e útil. Daí resulta que é uma necessidade a escolha de um estado. E que estado deve-se escolher? A resposta pode resumir-se nestas palavras: aquele que a providência nos preparou. Mas, dir-me-eis que a dificuldade está precisamente nisso, em se saber em que estado Deus nos quer. Se a divina providência nos desse a conhecer a sua vontade, como as pessoas deste mundo, seria fácil. Quem já ouviu alguma vez a voz de Deus? Não obstante, Deus nos fala de diferentes maneiras, quer com palavras, quer com fatos. Algumas vezes diretamente, e outras de modo direito, isto é, por meio de pessoas. Não é necessário recorrer-se aos adivinhos. Estudando-se as próprias inclinações e as circunstâncias em que se encontra a família. Trata-se de um filho cujo pai possui uma fazenda ou chácara. Sua vocação será também trabalhar na lavoura. É um industrial, um alfaiate, um carpinteiro, um ferreiro, etc. Se o filho não sentir uma inclinação especial e determinada, é natural e prudente que siga a ocupação do pai. Ajudá-lo à prática, à educação e o espírito de família. Isso é claro. Um moço cantava: por meu pai sapateiro, sapateirinho eu fui feito. Ofício que eu também aprecio como o mais precioso. Domingo poderia ser conveniente pensar em alguma outra arte ou emprego. Por exemplo, se em uma família de agricultores são muitos os filhos, mas do que são necessários para a lavoura, um poderá ser carpinteiro, ferreiro, alfaiate, etc. Ao filho de um comerciante poderia ser conveniente o ofício de mecânico. Ao do advogado, a medicina, o magistério, etc., se as circunstâncias o exigirem. Um bom indício para a escolha do estado é a inclinação natural, ou seja, atrativo que se sente para ela. Há moços que sentem inclinação especial para o comércio, outros para os estudos, outros para uma arte. Com relação a estes, porém, seria conveniente fazermos algumas observações. Um dia perguntaram a um menino muito guloso: que ofício você vai escolher quando for grande? Ele respondeu logo: quero trabalhar numa confeitaria. Outro, ao presenciar um desfile militar, viu um general com seu vistoso uniforme, comandando as tropas e recebendo as saudações, e disse: quero ser general. Mas, por falar em inclinações, não são todas as que me refiro. Por vezes essas inclinações são demasiado indeterminadas. Alguém pode sentir-se inclinado para a vida do comércio, da indústria, sem determinar qual a profissão que desejaria abraçar. A ideia do trabalho basta-lhe. Outro sentirá propensão para a mecânica e lhe será indiferente ser eletricista ou trabalhar com máquinas. Nunca é conveniente impor-se a um moço um ofício para o qual ele não se sente inclinado. Essa repugnância indica que não é essa a sua vocação. Um pai engenheiro queria que seu filho fosse também engenheiro, mas este preferia a literatura. Que aconteceu? O filho foi de fato engenheiro, mas ao primeiro trabalho na construção de uma ponte, nem apenas terminado o serviço, a mesma veio abaixo. Construiu depois uma casa, mas cometeu erros enormes, de sorte que o pai teve de dizer: não quis que ele fosse um intelectual, e saiu-me um péssimo arquiteto. Mas já era demasiado tarde. Quando se tem uma inclinação bem determinada para uma profissão qualquer, essa inclinação costuma ser entusiasta, e este é o melhor sinal de feliz resultado. Pois bem, essa inclinação deve existir no filho, e não no pai, na mãe ou em qualquer outro membro da família. É o filho que deve escolher o seu ofício.
os pais poderão aconselhá-lo, mas obrigá-lo ou forçá-lo, nunca. Finalmente, para se conhecer a vontade de Deus na escolha de um estado é conveniente ter-se em conta as possibilidades e os meios econômicos de que se dispõe. Vamos supor que em uma família numerosa e pobre há uma moça que, tendo terminado brilhantemente os estudos elementares, sente-se inclinada a continuar a estudar. Que fazer? Se os meios de que a família pode dispor são notoriamente insuficientes, deve o pai sacrificar os demais filhos para que ela possa continuar sua carreira? A prudência não aconselha certamente essa maneira de agir. Mas, então, a inclinação natural não vem de Deus? Não ficará truncado o futuro daquela menina? Vamos devagar. Se é vontade de Deus que ela continue seus estudos, Ele mesmo disporá as coisas de sorte que ela o possa conseguir, até mesmo com meios que pareceriam impossíveis. Por outro lado, a inclinação para o estudo naquela menina pode muito bem ser utilizada em outro sentido. Exemplos deste gênero poderíamos multiplicá-los, mas voltaremos a falar desse assunto em outro lugar. Por agora baste considerar-se o dever que os pais têm de ajudar com prudência e cuidado aos seus filhos na escolha de seu estado. Disse na instrução anterior que na vida social há muitos gêneros de empregos e profissões, humildes e elevados, e que cada indivíduo sente mais atrativo para uns que para outros. Disse também que todos somos iguais e não obstante todos somos desiguais. Iguais na natureza como criaturas de Deus, compostos de alma e corpo, e desiguais na estatura, na fisionomia, na idade, na saúde, na inteligência, no temperamento, e em tantas outras coisas, e por maior que seja a diversidade de empregos, sempre se encontram homens aptos que voluntariamente se dispõem a desempenhá-los. Por isso mesmo devem os pais insistir com seus filhos que escolham o gênero de vida que pretendem abraçar. Não basta dar filhos a Deus, nem é suficiente dar-lhes alimento, vestido, criá-los sadios e robustos. É preciso antes de tudo educá-los bem e proporcionar-lhes um ofício conveniente com o qual possam mais tarde viver honesta e honradamente. Com relação a este ponto, devemos observar que há pais que não se preocupam absolutamente com o ambiente em que seus filhos trabalham, se é moral ou imoral, cuidam somente do dinheiro. Pois bem, não deveria ser esta a sua principal preocupação, mas o meio ambiente em que se desenvolve a vida de seus filhos. Se o lugar onde trabalham é bom, seus filhos não crescerão viciados, economizarão e ainda darão aos pais muito do seu ordenado. Mas se vivem entre maus companheiros, o filho ou a filha gastarão todo o dinheiro em vícios e vaidades, e darão aos pais o menos possível, se é que não se esquecem de todo, de ajudar a família. 3 coisas deve-se fazer ao estar falando das meninas nas casas onde trabalham. Deve informar-se bem do procedimento das pessoas onde a menina está servindo. Se aí vivem somente senhoras, ou pessoas casadas, ou se vivem outras também. Se há moços solteiros ou libertinos. Principalmente deve informar-se a respeito da moralidade das pessoas que ali vivem e se lhes darão oportunidade de cumprir seus deveres religiosos. Estas informações devem procurá-las a mãe, servindo-se de pessoas sérias e honestas. Se por acaso existissem no lugar qualquer associação de proteção às jovens, ou outras similares, poderá servir-se delas ou ainda de informações do pároco. Neste caso toda a prudência é pouca. Segunda condição, ter-se em conta o caráter da moça, sua idade, seus modos, suas qualidades físicas e morais. Neste ponto há uma grande variedade. Em certas famílias poder-se-á colocar com probabilidade de êxito uma moça séria, retirada, piedosa, ao passo que para outras, vaidosas, levianas, namoradeiras, será a sua perdição. Há moças que são verdadeiramente senhoras de si mesmas, bem instruídas em religião, que em determinada família podem fazer muito bem. Outras, ao contrário, são volúveis, vaidosas, levianas, de procedimento suspeito e provocadores. Estas, se saem da casa paterna e da vigilância da mãe, vão direitinho para a perdição. A mãe, além disso, deve cuidar sempre de sua filha, mesmo que a tenha colocado em casa de absoluta confiança. Ponha-se sempre em comunicação com a dona da casa em que ela trabalha, nunca faltam surpresas. As meninas assemelham-se muito à sua primeira mãe Eva. São curiosas para ver e ouvir e fáceis em deixar-se seduzir e cair nos braços dos inimigos da alma. A mãe deve sempre estar com o coração na mão quando tem uma filha longe de si. Deve dar mais crédito às informações da dona da casa do que às palavras da própria filha. Quando a filha voltar para casa, deve a mãe repreendê-la se notar em seu procedimento pretensões que antes não tinha. Que dizer das moças que usam linguagem e tom de voz tais, que parece não mais saber falar com a própria mãe? Não percebem que fazem com isso muito mal. Tanto o pai como a mãe devem procurar corrigir todos esses defeitos para não se deixarem dominar pela própria filha. Em algumas famílias trabalha-se muito falo em geral e também ganha-se muito e contudo, são sempre pobres. Por quê?
porque naquela família faltam duas coisas: a arte de praticar a economia e bênção de Deus. Hoje em dia os filhos são muito exigentes, acostumaram-se mal, e os pais consentem com muita facilidade em satisfazer-lhes os gostos e caprichos. Tais pais deveriam recordar-se, especialmente os mais velhos, dentre outras coisas, de que antes, em nossas casas, o pão era objeto de luxo, na Páscoa, no Natal, em outros dias de festa e em casos excepcionais. Hoje não basta o que se tem ordinariamente, querem coisas finas ou outras guludices. Querem também roupas novas a cada instante, exigem sapatos à última moda, bem como meias e outros objetos de uso, incluindo-se os perfumes, batons e cosméticos. Com tantas exigências e caprichos dos filhos, como será possível economizar? Quantos teriam podido nos anos passados, quando ganhavam bastante, economizar para o dia de amanhã, e ao contrário, viu-se o que não se esperava. Parecia que o dinheiro estorvava, andava nas mãos de todos, até nas das crianças. Gastava-se sem medida, em comer, em beber, em divertimentos. Julgavam que tudo ia durar para sempre, mas, ao invés, o previdente construiu sua casa, melhorou o mobiliário. Hoje, por causa da crise, não se pode fazer outro tanto, mas é um fato provado que certos costumes, certos caprichos são difíceis de se extirpar. É necessário economizar e não esbanjar-se o dinheiro sem necessidade. É preciso voltar atrás. Já se caminhou muito. É conveniente vestir-se mais modestamente e renunciar-se ao luxo. É imprescindível não se contraiam dívidas ou fazê-las o menos possível, porque quando contraídas é preciso pagá-las. Nenhuma dívida, pois, nem com Deus nem com os homens, se for preciso fazê-las, que se façam por absoluta necessidade, e não por caprichos. Mas não basta trabalhar e economizar, faz falta ainda a bênção de Deus. Nosso Senhor disse-o claramente: Sine minial potestis facere. Sem mim nada podereis fazer. Não, pouco, mas, nada. Olhai, vivia no Piemonte um homem que durante toda a sua vida tinha pensado em tornar-se rico. Trabalhava muito, ganhava pouco, não convidava nem aceitava convites, a não ser raramente. Vivia longe dos divertimentos, dos cafés, com prazer emprestava dinheiro exigindo juros elevadíssimos. Cada ano comprava mais um lote de terreno e trabalhava com afinco e cuidado. Numa palavra, queria enriquecer-se e o conseguia de fato. A princípio possuía uma casa modesta, mais tarde, porém, deu-lhe um feitio de palácio, e colocou, diante da fachada uma placa de ferro com grandes letras por cima da entrada: trabalho e economia. E os vizinhos repetiam: na verdade, é assim mesmo. Mas, logo foram também mais explícitos e começaram a fazer sobre aquelas palavras outros comentários. Aquele homem havia trabalhado muito e tinha feito economia, mesmo de filhos. Com efeito, só tinha um, mas esse era sua desesperação, o seu tormento. Em suma, o filho procedeu como o filho pródigo do Evangelho, e esbanjou todo aquele rico patrimônio em desordens e libertinagens. Por isso, não basta o trabalho, é preciso alguma coisa mais que esse e a economia, é indispensável a bênção de Deus. Vejamos o reverso da medalha: uma família numerosa, muito pobre, e com 12 filhos. A gente diz: como se arranjarão para viver? Notai, todos gozam boa saúde, os mais velhos já estão trabalhando e ajudam os pais, vivem em boa harmonia, são bem educados, modestos, de ótimo proceder, e em redor daquela família vai se formando um ambiente de simpatia. Passam-se os anos, todos ficam admirados, 12 filhos e todos bem colocados, e cada dia cresce naquela casa o bem-estar. Que se passou naquela família? É que a bênção de Deus os acompanha. É inútil, meus amigos leitores, preocupar-se demasiado. É necessário convencermos-nos de que tudo vem de Deus. Os recursos que movem os acontecimentos estão em suas divinas mãos: o fogo, a chuva, a saraiva, a neve, o gelo e os ventos tempestuosos, como diz o salmista. Do mesmo modo poderíamos nós acrescentar: a saúde e a doença, a abundância e a escassez, a felicidade e a desgraça obedecem à voz de Deus. É necessário educarem-se os filhos na doutrina da religião, inculcar-lhes o que é de suma importância, a observância dos preceitos divinos, a santificação dos dias santos, como o descanso dominical, a assistência à Santa Missa e as funções paroquiais. É também necessário educarem-se os filhos na honestidade, na sinceridade e na caridade. Mas principalmente deve-se-lhes inculcar 3 coisas. Primeira, o espírito de oração, que rezem as orações diárias. A assistência diária à Santa Missa é de valor extraordinário. Ouça a toda a família, se possível, ou ao menos alguém da família. Procure-se rezar todas as noites o Santo Terço em casa, faça-se a consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus e à Santíssima Virgem, e exponham-se suas sagradas imagens na sala principal. Segunda,
Gratidão pelos benefícios recebidos. Hoje se descuida com muita frequência ao manifestar-se a Deus a própria gratidão. Os filhos são ingratos para com seus pais. É conveniente repetir-se esta máxima: ao que é grato, novos benefícios se concedem. Terceira, dar esmolas aos pobres e à igreja. Quem se queixa de que perde tempo, cuidando de sua vinha, ou lançando semente nos sulcos da terra? É verdade que o trabalho fará a vinha produzir frutos, o grão há de produzir trigo e o trigo, pão. Do mesmo modo, a esmola garante os bens já adquiridos e, como semente fecunda, produz novas colheitas. Aprendam os filhos no proceder de seus pais o exemplo de oração, de gratidão e de esmola. Fazendo assim, os pais lançarão no coração de seus filhos outros tantos germes de fecundidade e de felicidade e principalmente conseguirão para toda a família as bênçãos de Deus.